Gênesis, capítulo 47, versículo 1 em diante. Aleluias. Livro do Gênesis, capítulo 47, verso 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Hoje é o segundo dia da nossa campanha, referente ao mês de fevereiro de 2024. Amém? E uma palavra ecoa ao meu coração a transmitir à igreja nessa noite. Amém? E essa palavra vamos descobrir nessa noite, em nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 47, verso 1, diz assim: Então veio José, anunciou a Faraó e disse: Meu pai, e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber 5 homens, e pôs diante de Faraó. E disse a Faraó aos seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e os teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti, e no melhor da terra faze habitar teu pai, teus irmãos, habite na terra de Gósen. A sabeis que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho, graças a Deus. Irmãos, pula 3 folhinhas aí, abra também no livro do Êxodo, capítulo 1, amém? Versículo 7 em diante. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, a qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ei, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre maiorais de tributos, para os afligirem com grandes cargas, porque edificaram a Faraó cidades, Armazém, Pitom e Ramsés, e graças a Deus. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas bem linda para Jesus, em nome de Jesus? Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, há pouco mais de 2000 anos atrás, Deus, ele vai a uma localidade chamada Ur dos Caldeus, e neste lugar a Bíblia diz que Deus, ele se apresenta a um homem e dá uma direção àquele homem, dizendo: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E quando Deus dá essa direção para esse homem, ele pega aquela direção
e simplesmente acredita. Sai da casa do seu pai, sai do meio dos seus parentes, pega aquilo que é seu e vai. A Bíblia diz que Abraão, quando sai da sua terra, depois que ele sai, Deus outra vez se apresenta para ele dizendo: agora, como tu saiu, eu sobre ti edificarei uma grande nação. Eu sobre ti edificarei um grande povo, a qual as areias do mar não pode contar, a qual as estrelas dos céus não pode contar. Porque o povo vai ser tão grande, porque sobre ti uma grande nação vai ser edificada. Essa foi a promessa que Deus trouxe a Abraão. Promessa essa que para aquele momento não tinha muito sentido. Por quê? Porque Deus está dizendo que sobre ele faria uma grande nação. Mas a saber, a sua mulher Sara era uma mulher estéril, não podia dar à luz. Mas a promessa Deus deu, e Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala. Quando Deus diz que Abraão vai ser pai de nações, independente se a mulher que estava dentro da casa dele não poderia gerar, a palavra que saiu da boca de Deus, ela tinha que se concretizar. Independente se a madre de Sara estava fechada, quando Deus promete, pode estar fechado. Quando Deus promete, pode não ter como, pode não ter jeito, pode não ter solução, mas se Deus prometeu, a promessa se materializa. Deus, ele deu essa promessa, e a promessa começa a se cumprir. A madre de Sara abre, e aí se vem a Isaac, e a promessa que Deus traz a Abraão, ela se estende sobre a vida de Isaac. Eram quantos? Eram 2. Quando vem Isaac, agora é 3. Ou seja, é sinal que a promessa já está se desenvolvendo. É sinal que a promessa já está acontecendo na vida de Abraão. De 2 passa para 3. A Bíblia diz que a promessa se estende a Isaac. Isaac tem a sua esposa. A sua esposa tem 2 filhos, a saber, a Esaú e a Jacó. A promessa, por direito, tinha que se estender sobre a vida de Esaú. Por quê? Porque ele era o primogênito. Mas a Bíblia diz que Deus falou no nascimento dos 2: o menor, ou melhor, o maior vai servir o menor. O que é isso? Tinha que ser Esaú, mas Deus estava dizendo: não é como eles esperam, não é como eles querem, mas é como eu quero. A lógica é Esaú estender a promessa, mas a promessa vai se estender para quem eu quero, e a promessa vai se estender sobre a vida de Jacó. A promessa se estende sobre Jacó. Jacó tem as suas mulheres, e a saber, ele tem os seus 12 filhos. E a promessa que estava com 3, ela se estende para 12. Ou seja, a promessa está crescendo, a promessa está desenvolvendo. E sobre esse 12, Deus, ele fez um pacto e selou a sua promessa. Por quê? Porque Deus, ele zelava disso que ele tinha falado a Abraão. Se vai formar uma grande nação, essa nação vai acontecer. Ela está crescendo, ela está desenvolvendo. A Bíblia diz que quando Jacó está peregrinando na terra, chega uma fome tão grande como nunca houve. A Bíblia diz que a fome foi tão grande que ali não tinha mais comida, que ali não tinha mais solução. Ou seja, se eles permanecessem ali, eles provavelmente morreriam de fome. Meus irmãos, a fome iria se estabelecer, mas antes da fome, Deus já tinha preparado uma solução. E a solução tem um nome chamado José. A Bíblia diz que Deus, ele permite ele ser vendido como escravo. A Bíblia diz que Deus, ele permite José entrar na terra estranha do Egito. José entra como escravo,
Mas o milagre se estende até a terra do Egito, a ponto de um escravo, aquele que não tinha valor dentro da terra do Egito, por causa da promessa, não era por causa de José, mas por causa da promessa que Deus falou a Abraão, que sobre ele edificaria uma grande nação. Deus coloca José dentro do Egito e pega ele que estava lá embaixo como escravo e coloca ele na cadeira mais alta, abaixo apenas a de Faraó. Que Deus é esse que pode fazer tais maravilhas? Que Deus é esse que pode operar coisas tão grandes? O que é isso, Luiz? Eu não entendi. Deus, ele pode fazer você, um empregado, um dia sentar na cadeira daquele que tu trabalha para ele. Deus, ele faz porque ele é Deus. A fome chegou e José está no Egito. José foi edificado como governador no Egito. E quando a fome chegou numa forma tão crítica lá na cidade onde Jacó estava, eles não tinham mais como ficar na terra. E eles tiveram que descer para o Egito. E quando José, ele vê a sua parentela, os seus irmãos, a Bíblia diz, queridos, que José, ele resolveu perdoar aqueles que feriram ele. A Bíblia diz que José perdoa os seus parentes. Por que ele perdoou, Luiz? Porque perdão não é escolha, perdão tem que fazer parte da tua vida. Não tem essa, eu tenho que escolher perdoar, não, meu irmão. Se Deus todo dia, ele é obrigado a perdoar você que peca todo dia, por que nós não temos que perdoar? Se Deus, ele te perdoa todas as vezes que tu erra, tu falha, tu peca, tu cai, porque Deus faz isso? E porque você bate no peito e diz: eu não vou perdoar? Isso é tão sério porque Jesus falou: se vocês não perdoar, o meu Pai também não te perdoa. Isso é tão profundo que Jesus falou: se tu não perdoar quem te feriu, eu também não te perdoo. Aí está a resposta, porque tem muitos crentes que estão sofrendo. Está andando em círculo, anda e não sai do lugar. O que eu tenho que fazer, Luiz? É perdoar, porque enquanto tu não perdoar, tu não sai do lugar. José perdoa e recebe os seus irmãos e recebe a sua família no Egito. A promessa começou com 2, Abraão e Sara, mas se estendeu a 12, aos 12 filhos de Jacó. E seus 12 filhos se estendeu aos seus filhos, aos seus netos e às suas mulheres. A Bíblia diz que dentro da terra do Egito, no momento de fome, Jacó entra dentro da terra do Egito, com seus filhos, com seus netos, com as suas noras. Ele entra na terra do Egito, porque na terra que ele estava não poderia ficar. Se ele ficasse, ele morreria de fome. Ele é obrigado a ir para a terra do Egito, e ele vai. Mas a Bíblia diz que aonde aqui eu li, Jacó e os seus filhos e o seu povo, que já era um pequeno povo, ele desce para o Egito. Mas aonde aqui eu li, o povo que entra no Egito, ele entra pela porta da frente. Jacó com seus filhos, ele entra no Egito, mas ele entra bem recebido. O texto que eu li, a Bíblia diz que José fala para Faraó: Faraó, o meu pai está aqui com a minha parentela. E quando o Faraó ouve, ele fala: José, o Egito é teu. Dá a melhor terra para eles. Dá o que eles necessitam, o que eles precisam. Porque a terra do Egito, eles também vão comer do melhor. Entraram no Egito, mas o Egito não era a promessa. Entraram no Egito, mas o Egito não era o destino a qual Deus tinha dado para eles. Mas o problema foi aqui, que eles foram bem recebidos.
receberam as melhores terras, receberam condições suficientes para estabelecerem bem ali no Egito. Ou seja, 75 almas descem para o Egito. E a Bíblia diz que essas 75 almas se multiplicam a ponto de se transformar em uma grande nação. Uma nação essa que estava comendo do melhor do que o Egito pode oferecer. Nação essa que estava bebendo do melhor do que o Egito poderia oferecer. E nesse período, e nesse curto prazo, o povo esqueceu da promessa. O povo esqueceu do que Deus tinha falado para Abraão: sai, porque de ti farei uma nação, e essa nação darei uma terra, e essa terra é perfeita, mana leite e mel. Mas quando eles habitam na terra do Egito, essa promessa é esquecida. Por quê? Porque o Egito está dando tudo aquilo que eles querem. Tem terra daqui, tem pasto daqui, tem água daqui. Ou seja, está bem estabelecido no Egito, a promessa foi colocada em segundo plano. Mas aí o problema, se Deus tem uma promessa, essa promessa tem que se cumprir. Por mais que o povo ali na regalia do Egito esquece da promessa, Deus ele faz algo terrível para que o povo lembrasse da promessa. Deus faz algo que me assusta com o povo, para que ele voltasse à promessa que ele tinha com eles. O povo que estava sendo bem tratado no Egito esqueceu da promessa. Deus olhou para o povo, acomodou, né? Esqueceu da promessa, né? Mas eu vou fazer vocês lembrar da promessa agora. Agora. Eu vou fazer vocês relembrar do que eu falei para Abraão. Eu vou fazer vocês relembrar que o lugar de vocês não é aí, porque a terra está preparada. A terra já foi preparada e não é na terra do Egito. A Bíblia diz: Faraó morre, levanta outro faraó. E não foi o diabo que colocou ira no coração do faraó contra o povo de Deus, não. Não foi o diabo. Isso é terrível, mas é a verdade. O próprio Deus plantou dentro do coração do novo faraó contra o seu povo. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa para realizar. Porque Deus tinha uma promessa preparada para eles. Mas a Bíblia diz que o faraó se levanta contra muita fúria contra o povo de Israel dentro do Egito. Aqueles que entrou pela porta da frente já é visto diferente por faraó. Já começa a ser maltratado. Já começa a ser escravizado. Já começa a ser maltratado. É Deus mostrando para ele: a tua terra não é aí, o teu lugar não é aí, o teu lugar não é aí, o teu lugar não é aí. Depois que o jugo de Faraó desce sobre eles resolvem orar, porque eles lembraram que eles tinham uma promessa, que eles herdariam uma terra que emana leite e mel. Aí ele se levanta, se reconcilia com Deus e começa a orar, começa a clamar, a ponto de Deus no seu trono ouvir a oração e o clamor deles e visitar Moisés e falar: Moisés, levanta, Moisés, porque o clamor, a oração do povo já chegou aí, e a hora de tirar o povo do Egito chegou. A hora de sair do Egito chegou. A hora de deixar o Egito chegou. Só lembrou depois que apanhou. Só lembrou depois que gemeu. Só lembrou depois que chorou. Às vezes, para lembrar, Deus tem que fazer isso.
Às vezes, para lembrar, Deus tem que tirar o teu emprego. Às vezes, para lembrar, Deus permite tu perder o carro. Às vezes, para lembrar, Deus permite tu perder. Para você entender que tem promessa sobre você. Ele fere, mas ele fere com propósito. Ele gera dor, mas ele gera dor com propósito, porque a promessa dele não cai, a promessa dele não volta. Se ele falou que vai levantar, vai levantar. Se ele falou que vai te usar, vai te usar. Mesmo que hoje nem orando tu tá, mesmo que hoje nem buscando tu tá, mas a promessa é que você vai ser um grande instrumento de Deus na terra. Se a promessa veio, ela vai realizar. Ela vai realizar. Ela vai cumprir. E esse texto aqui é base para eu pregar aquilo que Deus gerou no meu coração. Deus falou umas profundezas tão grandes que eu olhei para o texto e eu entendi. Deus permite a dor. Deus permite a porta fechar. Deus permite a crise para que o povo dele lembre e não esqueça que o lugar deles, que o lugar dela, que o lugar deles não é aqui. Semana passada eu orei para Deus. Eu perguntei algo para Deus tão profundo, na minha simplicidade. Eu perguntei, Deus, por que tantas dificuldades? Por que tantas crueldades? Por que tantas injustiças nesse mundo? Semana passada se instalou uma guerra em Israel. Israel contra um grupo terrorista. E esse grupo terrorista se levantou com um grande ódio, a ponto de pegar crianças, a saber, uns 40, e decapitar, cortar a cabeça. Quando eu vi aquele noticiário, eu não entendi. A minha mente travou. E eu perguntei, Senhor, como pode acontecer tanta maldade nesse mundo? Acontecer tanta injustiça, tanta falta de amor. Senhor, porque as coisas não mudam. Uma palavra ecoou no meu coração. Isso tudo está acontecendo pela mesma situação que o povo passou no Egito. Para não esquecer que eu fiz para eles uma promessa, e essa promessa vai realizar. Eu fiz para eles uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. Senhor, que promessa é essa? Capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Essa é a promessa. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, fulo não teria dito que eu vou, mas vou para preparar lugar, e um dia, um momento ou outro, eu volto. E quando eu voltar, o meu povo vou levar. A maldade é por causa disso. A dor que tu sente é por causa disso. A fome que tu sente é por causa disso. As decepções é por causa disso. Luiz, e as lágrimas que saem dos meus olhos é por causa disso. Tu tem que chorar mesmo. Tu tem que gemer mesmo. Tem que sofrer mesmo. Pra quê? Pra não esquecer que o teu lugar não é no Egito. O
teu lugar não é nessa terra. O teu lugar não é aqui. Mas Luiz, eu dou aqui, eu sei. E quando tivermos aqui, temos que viver aqui, é normal. Mas viver alicerçado na promessa. Viver que a qualquer momento eu vou partir pra cá. Eu vou partir para casa. Eu vou partir para casa. E a palavra nessa noite que o Senhor trouxe ao meu coração referente a fevereiro de 2024 é: meu irmão e minha irmã, não esqueça, não abandone a promessa. E a promessa é essa: tu não é daqui, mulher. Tu não é daqui, varão. O teu lugar não é aí. Tu tá aqui, mas tu não é daqui. Tu tem casa aqui, mas tu não é daqui. Tu tem carro aqui, mas tu não é daqui. Tu é de cima. Tu é de cima. Tu é de cima. E as lutas, as barreiras, as portas fechadas, as frustrações, é pra tu não esquecer que na tua casa não tem luta, que na tua casa não tem peleja, que na tua casa tu não vai chorar. Deus, ele vai ferir o teu corpo, mas tu não perde a promessa. Deus, ele vai ferir a tua casa, mas tu não vai perder a promessa. 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 Jesus falou: filho, a maldade que há no mundo não tem solução. A injustiça que está estabelecida aí não tem mais solução. E eu, Senhor, e qual é a solução? A solução é esse reino humano passar e o meu ser estabelecido. Foi o que Deus mostrou para Daniel através do sonho de Nabucodonosor. A Bíblia diz que vários reinos se estabeleceriam, mas nenhum iria permanecer. Todos iriam cair, todos iriam fraquejar, mas um iria se estabelecer. E a Bíblia diz que ele não passa, ele é eterno, ele é eterno. Mateus capítulo 5, verso 1. E eu encerro agora. Jesus, vendo a multidão subindo ao monte, assentando-se aos seus discípulos, aproximando-se dele. 5, versículo 1. Eu tenho que ler esse versículo aqui só para encerrar. Só para encerrar. Porque ele é a chave para que tu entenda que tu não é imune às diversidades daqui de baixo. Tu não é imune à porta fechada, à dor e ao desespero, não. Mas ele permite, porque ele quer que tu não esqueça que tu tá aqui, mas tu não é daqui, querido. Tu não tá, não é. Versículo 1, verso 3 em diante. Ei, tu tá no mundo, mas isso parece ser loucura. Tu não é terreno, tu é celestial. Tu tá aqui, tu tem um corpo, mas o estado do teu corpo vai passar e a tua alma vai entrar nas mansões celestiais e a eternidade te aguarda. Eu vou ler no meu, porque aqui é no meu, tá no meu.
Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: para o povo dele que está aqui no Egito. Luiz, mas a igreja é o Egito? Não. O Egito era quando nós estávamos no mundo. Jesus foi lá e nos resgatou. E Luiz, nós estamos onde agora? Peregrinando no deserto. As portas de Canaã, mas no deserto. E por causa disso, Jesus fala para o povo dele que está aqui no deserto. Olha o que Jesus diz. Versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram. Tu tem que chorar mesmo, tem que gemer mesmo. Porque, Luiz, porque eles serão consolados. Tá chorando, tá? Mas a promessa é que tu vai ser consolada, mulher. Tá chorando, tá? Mas a promessa é que as lágrimas um dia vai cessar. É o que João vai dizer e vai dizer em Apocalipse. Um dia ele vai enxugar a última lágrima que vai sair dos teus olhos. A última lágrima, quem vai enxugar é Deus. E João vai dizer mais. E lá não tem mais lágrima, lá não tem mais pranto, lá não tem mais choro, porque as primeiras coisas já são passadas. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ei, irmão, tem que ser manso mesmo, porque a tua terra te aguarda. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esse mundo é um mundo injusto. A justiça do homem, ela cai, ela falha. A justiça do mundo, ela não vai ser verdadeira e fiel. Mas a promessa é bem-aventurado quem tem justiça, quem tem fome de justiça, porque serão fardos da justiça de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai, alegrai, porque o grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Aqui eu finalizo. A luta vai acabar não. Mas Luiz, o pastor falou que em 2024 é o ano do descanso. É, do descanso quem estão com Cristo. Mas o mundo, de mal a pior. Luiz, eu não entendi. O teu barco pode até balançar. Ele vai balançar. Mas com Jesus dentro dele, tu vai dormir tranquilo. Tu vai dormir tranquilo. Mas ele não vai abalar. O ano que vem será um ano de tribulação, de peleja, de barreira. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm o Senhor como seu Deus, pode lançar 11.000, 10 cai de um lado, 1.000 cai do outro, mas tu vai descansar em meio a essa guerra. Irmão, irmã, a promessa é essa. Não te acostuma com a terra. Não te acostuma com o mundo, porque ele tem um ponto final. Se você tem sido acomodado, que essa palavra hoje rasga dentro do teu coração e arranque tudo que te gruda a este mundo. Por quê? Porque este mundo vai passar. É como aquele louvor que diz: tu é peregrino, tu está em terra alheia. Em qualquer momento o Pai vai te buscar. Qualquer momento o Pai vai enviar anjos para te buscar. E tu vai ter que deixar o carro que tu está acostumado. Tu vai ter que deixar essa casa que tu tanto ama. Tu vai ter que deixar os bens. Tu vai ter que deixar tudo, porque o que é teu não está aqui embaixo, mas o que é teu está lá. Está lá, está lá.
porque tudo que está aqui a traça, o ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar, mas aquilo que é teu, que está lá, meu irmão, não tem diabo, não tem homem, não tem demônio, não tem ferrugem, não tem traça, que vai corroer o teu tesouro do céu. Não te esqueça, e se tu esquecer, Deus ele vai te apertar, Deus ele vai fazer tu gemer, só para tu não esquecer que o teu lugar não é aqui, e ponto final. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor falou no meu coração. Não te esqueça, como o pastor falou no culto passado, estamos vivendo os últimos momentos. A qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer instante, vai tocar a trombeta. Vai tocar a trombeta. E os peregrinos aqui embaixo voltaremos para casa e estaremos junto dele para todos sempre. Amém? Aplauda Jesus porque ele merece. Glória a Deus. Irmãos, coloca sobre os pés, vamos adorar o Senhor. Que palavra poderosa, né, irmãos? Não se acomoda com o Egito.